Em janeiro de 2021, a Guarda Costeira dos Estados Unidos fez um anúncio declarando que o navio que viajava em direção à Flórida tinha desaparecido após sair no dia anterior das Bahamas. Depois de 84 horas de intensa investigação, a busca foi cancelada sem rastros da embarcação e sua tripulação. O Triângulo das Bermudas é conhecido como um dos lugares mais misteriosos do planeta. Mas será que realmente sabemos o que é o Triângulo das Bermudas? O que é lenda e o que é realidade? Será verdade que navios, aviões e pessoas desaparecem neste local sem deixar vestígios? Você conhece essas histórias? Vem comigo que eu te conto. Olá, meu nome é Andréa Nascimento, este é o canal Momento Mistério e hoje vamos falar sobre o misterioso Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é formado por 1,1 milhão e meio de quilômetros quadrados no Oceano Atlântico Norte, dentro de um triângulo equilátero formado pelos extremos das ilhas de Bermudas, Porto Rico e Miami, na Flórida, Estados Unidos. É um ponto de passagem muito frequentado por navios e aviões que viajam no continente americano para o europeu. Seus fortes ventos e as correntes do Golfo tornam mais rápida a navegação e os voos através da área. É uma espécie de atalho ou rota rápida para a Europa. Mas o que tornou esse local famoso é que este triângulo imaginário guarda um segredo. Centenas de navios desapareceram desde que há registros deste lugar. Quase uma centena de aviões, que se conheçam, e milhares de pessoas. Estão todos no fundo do mar? Estão em outra dimensão? Estão afundados com a cidade perdida de Atlântida? Muitas são as teorias. Dizem que quando Cristóvão Colombo navegou pela área em sua primeira viagem ao Novo Mundo, ele relatou que uma grande chama de fogo caiu no mar numa noite e que uma estranha luz apareceu à distância algumas semanas depois. Ele também escreveu sobre leituras erradas da bússola. No entanto, relatos de desaparecimentos inexplicados não chamaram a atenção do público até o século XX. Um dos casos mais famosos é o do cargueiro da Marinha Americana USS Cyclops, de 542 pés de comprimento, com mais de 300 homens e 10 mil toneladas de minério de manganês a bordo. Em 16 de fevereiro de 1918, ele saiu do Brasil, onde havia abastecido navios britânicos para a Primeira Guerra Mundial, e rumou para Barbados. Lá, fez uma parada entre 13 e 4 de março. Mas depois disso, nunca mais teve notícias da embarcação ou da tripulação. Acredita-se que ele afundou em algum lugar entre Barbados e a Baía de Chesapeake. O Cyclops nunca enviou um pedido de socorro SOS, apesar de estar equipado para isso, e uma extensa busca não encontrou destroços. Só Deus e o mar sabem o que aconteceu com o grande navio, disse mais tarde o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Em 1941, 2 dos navios irmãos do Cyclops desapareceram sem deixar vestígios, quase na mesma rota. Em dezembro de 1945, 5 bombardeiros da Marinha, carregando 14 homens, decolaram de Fort Lauderdale, na Flórida, a fim de realizar bombardeios de prática em alguns pontos próximos. Mas, com suas bússolas aparentemente funcionando mal, o líder da missão, conhecido como Voo 19, perdeu-se gravemente. Todos os 5 aviões voaram sem rumo até que ficaram sem combustível e foram forçados a pousar no mar. Nesse mesmo dia, um avião de resgate e sua tripulação de 13 homens também desapareceram. Depois de uma busca massiva de semanas sem encontrar nenhuma evidência, o relato oficial da Marinha declarou que era como se eles tivessem voado para Marte. Em 1948, o avião norte-americano Douglas DC-3 estava perto de Miami quando deixou de ser notado pelos radares. A investigação posterior supõe que suas baterias estavam descarregadas, mas destroços ou vítimas jamais foram localizados. O mesmo ocorreu com o avião Star Ariel, com 37 pessoas, em 1949. Sumiu sem deixar vestígios. Em 1963, foi a vez do cargueiro SS Marine Sulphur Queen, que levava 15 mil toneladas de enxofre. A hipótese mais aceita é de que um vazamento teria causado uma explosão. 9 anos depois, um novo caso no Triângulo com repercussão mundial. O cargueiro Anita, de 20 mil toneladas, simplesmente desapareceu com 32 tripulantes, novamente sem deixar pistas. O primeiro relato escrito desse mistério data de 1950, realizado pelo jornalista Edward Van Winkle Jones, que escreveu no jornal Miami Herald sobre o estranho desaparecimento de um grande número de barcos nas costas das Bahamas. Mais tarde, em 1964, a revista de ficção Argosy Magazine publicou um artigo detalhado intitulado O Triângulo Mortal das Bermudas, onde mencionava desaparições estranhas, fenômenos paranormais e mistérios que faziam desaparecer automaticamente aqueles que navegavam naquelas águas, como, por exemplo, 3 aviões de passageiros que caíram apesar de terem acabado de enviar mensagem que estava tudo bem.
Desde então, dezenas de investigadores e curiosos culparam tudo pela suposta letalidade do triângulo, desde alienígenas, Atlântida e monstros marinhos, até distorções do tempo e campos de gravidade reversa, enquanto teóricos mais cientificamente orientados apontaram para anomalias magnéticas, trombas d'água ou enormes erupções de gás metâneo no fundo do oceano. O Kraken é um monstro marinho de proporções gigantescas que, assim como outros monstros das mesmas características, habitariam as águas do Triângulo das Bermudas, literalmente devorando qualquer coisa que aparecesse na sua frente. Este mito pode ter surgido de avistamentos por marinheiros e piratas de lulas gigantes de 14 e 15 metros de comprimento que habitam as águas profundas do alto mar. Outra teoria diz que a área é uma estação extraterrestre onde os OVNIs abduzem as pessoas e as levam aos seus planetas para investigá-las. As teorias mais alarmistas afirmam que os alienígenas estão nos estudando a fim de aprender sobre nossas tecnologias e habilidades e depois usá-las contra a Terra e nos invadir. Os mais bondosos dizem que os alienígenas estão levando pessoas nessa zona sazonal para salvar a humanidade do grande holocausto final. Segundo avistamentos, esses silenciosos objetos teriam causado falhas temporárias em equipamentos eletrônicos e possivelmente o desaparecimento de barcos e aviões que trafegam dentro do triângulo. A teoria das aeronaves de outro planeta também serviu para explicar os centenas de navios fantasmas, embarcações em perfeito estado abandonados no mar, cujas tripulações sumiram sem deixar vestígios, encontrados neste trecho do Oceano Atlântico. Menos famosos que os veículos voadores, os OSNIs, objetos submarinos não identificados, são avistados por pelo menos 200 testemunhas anualmente no Triângulo das Bermudas. O primeiro avistamento de luzes estranhas na água foi registrado por Cristóvão Colombo durante as grandes navegações. De acordo com os relatos, esses equipamentos submersos têm formato circular e são brilhantes, emitindo luzes que são vistas da superfície. Acredita-se que esses mecanismos sejam responsáveis por naufrágios e pelo desaparecimento de parte das tripulações de navios. Outra teoria é que a lendária ilha-continente de Atlântida teria afundado exatamente na região onde hoje se localiza o Triângulo das Bermudas. Essas teorias dizem que os atlantes tinham uma tecnologia altamente desenvolvida que consistia em cristais de fogo, que literalmente disparavam raios e extraíam energia. O experimento deu tão errado que sua maravilhosa ilha acabou afundando e o poder desses cristais, que ainda hoje estariam ativos, interfere nos dispositivos tecnológicos de navios e aviões. Como as lendas, também há muitas teorias científicas possíveis. Geralmente tendemos a dar um significado sobrenatural que não podemos explicar, mas a realidade também pode ser mais perigosa do que a ficção. Essas são algumas das teorias mais prováveis. Uma teoria possível envolve a climatologia. A Flórida está sujeita a tufões, furacões e tempestades vindas do Golfo do México, do Atlântico Norte e do Central. Algumas com ondas de centenas de metros, conhecidas como ondas traiçoeiras, que podem facilmente ser a causa de acidentes dos grandes navios no mar e aeronaves no céu. Essas ondas enormes podem se formar inesperadamente, subir 2 ou até mesmo 3 vezes acima das ondas normais. Navios suficientemente longos podem ficar suspensos entre 2 picos de onda sem nada para apoiá-los e quebrar no meio. Mas embora as ondas traiçoeiras sejam certamente capazes de virar ou quebrar um navio, não há evidências definitivas que as liguem a nenhum dos desastres navais no Triângulo das Bermudas. Outra explicação comum para o Triângulo das Bermudas está no magnetismo. O polo norte magnético da Terra não é o mesmo que o polo norte geográfico, o que significa que as bússolas geralmente não apontam exatamente para o norte. Somente ao longo do que é conhecido como linhas agônicas, que alinham o norte magnético e geográfico, as bússolas são realmente precisas. Uma linha agônica vai do Lago Superior até o Golfo do México, perto do Triângulo das Bermudas. Uma teoria afirma que os marinheiros, geralmente acostumados a contabilizar uma discrepância em suas leituras de bússola, podem cometer erros quando muito próximos da linha agônica que os desencaminhou. Emparelhado com as águas rasas do Mar do Caribe, repleto de ilhas, erros de navegação podem levar os barcos a encalharem em cardumes escondidos. Outra teoria diz que o Triângulo das Bermudas pode abrigar uma anomalia magnética em larga escala, uma região onde as linhas do campo magnético da Terra são distorcidas e torcidas. Isso também pode causar erros de navegação. Mas, como outros observaram, não há evidência de que o Triângulo das Bermudas contenha distúrbios magnéticos incomuns. As Ilhas Bermudas localizam-se sobre um grande vulcão extinto, por isso suas águas escondem rochas difíceis de identificar quando o mar está calmo, causando colisões ou naufrágios.
Alguns pesquisadores acreditam que o subsolo marítimo das Bahamas tem buracos azuis que são grutas com milhares de anos que existem na área e criam correntes muito fortes, capazes de lançar à deriva navios de grande tonelagem. São cavernas verticais muito profundas. A mais profunda do mundo, localizada nessa área, é conhecida como Sancha Yogli Blue Hole e tem 300 metros de profundidade. Uma recente descoberta no início de 2021 em águas da Noruega podem fornecer uma nova teoria sobre o Triângulo das Bermudas. Nessa área, crateras profundas, semelhantes aos buracos azuis, conteriam grandes concentrações de gás metano. Na área das Bahamas, o calor das águas tropicais e dos próprios navios provocariam a explosão desse gás, formando não apenas correntes marítimas intensas, mas também destruindo navios e barcos como se fossem feitos de papel. Além disso, esse gás altera a densidade da água, afetando a capacidade de flutuação do navio. Mas embora essa teoria em si faça sentido, não há evidência de qualquer liberação recente de metano da área ao redor do Triângulo das Bermudas. A última vez que algo semelhante aconteceu na região foi há cerca de 15 mil anos. Infelizmente, o erro humano acontece. Muitos dos acidentes ocorridos nessa área têm a ver com erros de cálculo, falhas tecnológicas de grandes dispositivos ou decisões erradas. É algo difícil de ser provado simplesmente porque ocorre em áreas tão grandes e distantes da costa que é praticamente impossível recuperar os vestígios. Existem muitas teorias, desde as mais extravagantes até as mais científicas, mas nenhuma resolve este enigma. Mesmo assim, no final, a realidade prevalece. Não há nada nessa área do nosso planeta que seja especialmente relevante em comparação a outras áreas. Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, a área do Triângulo das Bermudas tem tráfego intenso, mas a proporção de desastres ali é a mesma que em outros mares. A gente simplesmente presta mais atenção devido à má fama, é o que chamamos de ilusão de frequência. Embora os incidentes no local sejam completamente dentro do normal comparado com outras áreas com o mesmo fluxo, todas as histórias e teorias nos dão a impressão que existe algo especial no local. Mas é claro que para os seres humanos, a ideia de algo sobrenatural sempre foi mais romântica, porque afinal, o que seria da história sem mistérios? E você, o que acha? Existe algo sobrenatural no Triângulo das Bermudas ou é apenas um local com má fama? Deixa sua opinião aqui nos comentários, se gostou deixa o like e compartilha. E não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos aqui no canal Momento Mistério. Até lá!